Um bom dia a todos. É um privilégio realmente muito grande estar nesta manhã, nesse momento de adoração, com todos vocês unidos no mesmo propósito, de trazer o nosso melhor a Deus. Refletir na sua palavra e de alguma forma aplicar em nossa vida para que nós tenhamos o almejado sucesso. E por falar em sucesso, hoje, o primeiro sábado, quantas pessoas em busca do sucesso estão aqui nesta manhã, longe de casa, com saudades. Vocês escolheram o local certo. Vocês escolheram uma escola confessional. Vocês escolheram uma escola que prioriza as coisas espirituais. Vocês vêm à igreja e vão depender muito da oração. E eu fico imaginando quantas vezes nós trazemos até a nossa mente um questionamento a respeito da oração. Será mesmo que a oração funciona? E quando a gente ora e as coisas não acontecem? São certos cantinhos espirituais da nossa experiência cristã que precisam ser analisados, precisam ser verificados. Vocês vão encontrar muito motivo para oração. Muito estresse, muita preocupação. Vocês vão realmente precisar de ajuda. Uma ajuda sobre-humana. Porque as ajudas humanas muitas vezes não valem muito. Às vezes valem, às vezes não. Nós questionamos isso. Vivemos num mundo apressado, num mundo preocupado, num mundo difícil. E por falar em preocupação, certa vez, duas pessoas se encontraram, dois amigos se encontraram. E um amigo olhou para o outro e disse: mas como é que vai a vida? Falou assim: olha, eu estou muito preocupado, eu não sei o que fazer com as minhas preocupações. E o colega respondeu: eu resolvi esse problema. Eu não tenho mais preocupação, eu resolvi. Mas como assim você resolveu o seu problema de preocupação? Eu arranjei uma pessoa para se preocupar por mim. Todas as minhas preocupações eu dou para essa pessoa. Mas assim, de graça? Eu falei: não, eu pago um salário para ela. Pago R$5.000 só para se preocupar por mim. Mas como é que você vai arranjar R$5.000 para pagar essa pessoa? Essa é a primeira coisa que ele tem que se preocupar. Simples assim. Preocupações, vivemos repleto delas, mas há maneiras mais fáceis de resolver as nossas preocupações. Você vem para uma escola como esta, você se acha tímido, desconhecido, você se acha uma pessoa que está procurando galgar os passos do conhecimento, da sabedoria, e você se dispõe a jejuar, você se dispõe a orar. Mas muitas vezes acontece conosco o que acontecia com o povo de Israel. E o que acontecia com o povo de Israel, não precisem abrir a Bíblia agora, nós vamos abrir a Bíblia logo mais a este respeito. No livro de Isaías 58, numa parte do versículo 3, diz o seguinte: o povo de Israel clamava e dizia: por que é que nós jejuamos? E tu, ó Deus, não atentas para isso? O Senhor não ouve. Nós jejuamos, nós oramos, dedicamos a nossa vida, o Senhor não ouve. Por que é que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? O povo de Israel já tinha essa preocupação de ter os seus anseios respondidos através dos métodos propiciados pelo próprio Deus. Quero analisar com vocês hoje uma lógica bíblica a respeito da oração. Uma lógica simples, clara. Mas existem alguns elementos e algumas histórias que eu gostaria que vocês considerassem comigo. Realmente, muitas coisas na Bíblia nos intrigam. E algumas delas que deveriam servir para nosso apoio, muitas vezes só nos levantam questionamentos. Há certas coisas que nos deviam dar segurança na Bíblia, e nós as temos. Há certos versículos que nós sabemos de cor. Desde pequenininho, quando eu estava contando as histórias, se eu perguntasse o versículo para aquelas crianças, elas saberiam responder. E vocês saberiam também, se eu dissesse para vocês: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Maravilha! Mas essa história levanta um questionamento muito grande.
essa frase: se o Senhor é meu pastor e nada faltará, me respondam, por que é que nos falta tanto? Por que é que nós, como igreja, muitas vezes ficamos chorando um canto, murmuramos, reclamamos e dizemos a plenos pulmões, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se há um absolutismo nessa frase de que nada para Deus significa nada, e Ele é o meu pastor e me faltam coisas, alguma coisa está errada. Alguma coisa merece consideração. E eu certa vez entrei no escritório de um amigo e li em cima da sua mesa um pensamento que eu anotei. Ele disse: quando você sente que Deus está longe de você, adivinha quem foi que se afastou? Interessante. Se há alguma coisa errada, eu tenho a absoluta certeza que essa coisa não está com Deus. Vamos analisar algumas coisas. Há alguns personagens na Bíblia que eu gosto muito, são os personagens, eles têm nome, há uma contradição no que eu estou falando. Eles têm nome, mas nós não sabemos quem eles foram. Nós não sabemos o que eles fizeram. Por exemplo, vocês sabem me dizer quem foi Esrom Pérez? Abram agora a Bíblia de vocês, por bondade, no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas. Há alguns pensamentos a respeito da oração que nós já sabemos de cor. Nós trazemos conosco, onde nós formos, existe até há uma coerência de todos os lugares que nós vamos. Deus responde a todas as orações. Isso é coerente com o comportamento de Deus. E nós já sabemos, Ele responde de 3 maneiras. A primeira é dizendo sim. A segunda é dizendo não. E a terceira, espere. Como funciona isso na nossa vida? E nós dependemos muitas vezes disso. Crônicas 4:1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. Para mim, esses nomes me soam absolutamente de forma a me levar a lugar nenhum, a menos que eles foram filhos de Judá. Mas existe um nome nessa linhagem que salta aos nossos olhos, chama a nossa atenção. E eu quero que vocês leiam comigo. Do versículo 9. Foi Jabes. Jabes é um outro nome que me parece importante, mas nós não sabemos o que ele fez. Só há uma coisa que nós sabemos que ele fez, uma oração. Ele fez 4 pedidos que parecem extremamente egoísticos, egocêntricos. Diz o seguinte: foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, e ele fez 4 pedidos. Algumas versões, eu somei algumas versões para facilitar a nossa compreensão. Primeiro pedido: Deus, me abençoe muitíssimo. A minha versão diz, tomara que me abençoes. A outra versão diz, me abençoes muitíssimo. Eu prefiro essa. Jabes pediu para Deus que Deus o abençoasse. Segundo pedido dele: alargue as minhas fronteiras. Eu quero uma influência que atinja as pessoas, que resolva o problema delas. Eu quero ter influência sobre as pessoas. Eu não quero ser uma pessoa incógnita. Eu não quero ser uma pessoa desconhecida. Eu quero ser uma pessoa que realmente conte. Mas há uma condição, e esse é o terceiro pedido: que tua mão me acompanhe. Eu não quero ter fronteiras alargadas sem a direção das tuas mãos. Eu não quero ter fronteiras alargadas sem que o Senhor me dirija. Quarto pedido: faze, ó Deus, que do mal eu não seja aflito. 4 pedidos. Me abençoe muitíssimo. Alarga as minhas fronteiras, dá-me conhecimento, dá-me sabedoria, dá-me influência. Que a tua mão me acompanhe. E que eu não seja aflito do mal.
4 itens, simples. Itens que nós fazemos em nossas orações. Mas vem agora uma coisa interessantíssima, que diz o seguinte, no final do versículo 10. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Essa é a maravilha das maravilhas. Deus concedeu o que Jabes havia pedido. E eu pergunto para vocês, e daí? Quem foi Jabes? Ele pediu, Deus concedeu, e essa é a história de Jabes, e o nome dele está na linhagem. Mas há uma palavrinha nesse contexto, nos versículos, principalmente no versículo 9, que resolve esse problema. E a palavra é a seguinte, ilustre. E foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. Esse aspecto vale a nossa consideração e reflexão. Você pede as coisas para Deus, Deus te abençoa e você devolve para Deus sendo ilustre. A raiz da palavra ilustre é a mesma raiz da palavra luz, sendo uma luz, iluminando as pessoas, sendo uma bênção. Ele não recebeu simplesmente porque pediu, ele recebeu porque ele estava disposto a devolver sendo ilustre, sendo influente, sendo uma pessoa que realmente vive aquilo que Deus quer. E Deus concedeu. Essa foi a iniciativa de Jabes, mas há outras ocasiões em que Deus toma a iniciativa. E eu quero que vocês agora analisem comigo o livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Vamos agora para o 2. Nós vamos caminhar um pouco por alguns versículos da Bíblia, buscando uma coerência entre esses aspectos que envolvem a oração. Versículo 1. Agora nós temos um filho de um rei que estava preenchendo o trono depois de seu pai, Salomão. E a história de Salomão é interessantíssima, nós a conhecemos, mas há alguns aspectos que se merecem reflexão quando se trata do cumprimento de um dos quesitos da vida cristã. A oração, a conversa com Deus. Mas dessa vez foi Deus que se aproximou de Salomão e disse, apareceu Deus a Salomão, estou lendo o versículo 7. Apareceu Deus a Salomão e lhe disse, Salomão, peça-me, o que você quer que eu te dê? Esse versículo chama a nossa atenção, abre os nossos olhos, desperta a nossa curiosidade, os nossos anseios. Ah, se Deus hoje aparecesse para mim e dissesse, Antônio, peça o que você quiser que eu te dê, e eu vou lhe dar. O que é que você pediria? Que pensamento é esse? Que posição é essa? Que momento é esse na vida de Salomão, quando Deus aparece para ele e diz, Salomão, peça o que você quiser que eu te dê. E Salomão responde no versículo 10, dizendo o seguinte, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Quanta coisa nós poderíamos fazer com sabedoria e com conhecimento. Nós estamos num mundo que corre em busca de sabedoria, num mundo que corre em busca de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais poder você tem. Não necessariamente é sabedoria. Porque quanto mais o homem hoje corre sozinho, por conta própria, em busca da sabedoria, mais ele ameaça a sua própria vida. Mais ele se aproxima da sua própria extinção. Sabedoria do homem hoje, simplesmente a sabedoria do homem, pode não lhe trazer muitos benefícios. E ainda a respeito de sabedoria, li num livro de Howard Hendricks, uma coisa interessantíssima, mudou a minha maneira de pensar. No campo espiritual, o oposto de ignorância não é sabedoria. Não é conhecimento. No campo espiritual, o oposto de ignorância é obediência. Você é sábio quando você obedece.
Você não necessariamente precisa saber todos os porquês. E Deus chega para Salomão e diz, pede o que você quiser. E ele disse, ó Deus, me dá conhecimento e me dá sabedoria, por favor. Sabe por quê, Deus? Eu quero isso. E aqui está o segredo de Salomão. Para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Dá, Senhor Deus, porque eu quero devolver. Dá, Senhor Deus, porque aqui há um povo que precisa de mim. Aqui é um povo carente, necessitado. E eu, como papel de rei, de juiz, de conselheiro, eu preciso fazer o teu trabalho. Portanto, dá-me o poder, dá-me o conhecimento, dá-me sabedoria. E Deus, observando, se espanta. E disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração? Salomão, que maravilha das maravilhas, você não pediu o que é natural do ser humano. Você não pediu riqueza. Você não pediu bens ou honras. Você não pediu a morte dos seus inimigos. E nem tampouco você pediu vida longa. Valores extremamente pensados, analisados e vividos na sociedade nossa hoje, 2013. Se Deus pedisse, provavelmente, como o coração do homem é enganoso, como diz Jeremias 17:9, como as nossas verdades estão escondidas no nosso coração e muitas vezes nós não as conhecemos, como diz Salmo 51:6, eis que tu amas a verdade no íntimo. A nossa verdade é muito de superfície. Muitas vezes eu gostaria de ter conhecimento, dá-me conhecimento, porque eu sei que através do conhecimento eu posso ficar rico. Eu sei que através do conhecimento eu posso ter a consideração do povo. Mas, Salomão, incrível, você não pediu nada disso, nem vida longa. Você pediu sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre qual eu te constituí rei. Salomão, que coisa maravilhosa, você pediu para devolver. Que coisa fantástica. E agora, Salomão, porque você foi tão coerente, você foi tão adequado com o meu pensamento, tão alinhado com as minhas ideias. Salomão, eu vou lhe dar conhecimento e sabedoria. E vou lhe dar, porque você pediu, Salomão, conhecimento e sabedoria para julgar o meu povo, para me devolver. Agora eu vou lhe dar riqueza, vou lhe dar bens, vou lhe dar honras, como nenhum rei jamais teve antes de ti. E depois de ti não haverá outro rei que vai receber tantas bênçãos quanto as que eu vou te dar. Que maravilha! Mas há um processo envolvido nisso. Eu quero, porque eu quero devolver. Eu quero que tu me alargues as fronteiras, porque eu quero ser uma luz. Eu quero que tu me dê conhecimento, porque eu quero devolver em favor do teu povo, em favor das pessoas. E Deus se compraz em auxiliar, em bendizer todo aquele que tem essa compreensão. Mas na nossa sociedade, muitas vezes, regada tanta filosofia humana, materialista, progressista, tanta filosofia que coloca os bens em primeiro lugar. Muitas vezes nós nos confundimos. Mas Deus, como diz Malaquias 3:6, não muda. Eu não mudo, diz o Senhor. A filosofia dele é a mesma sempre. E Ele nos concedeu bênçãos inimagináveis. E que nós, por vivermos na nossa sociedade, nem sempre acreditamos que essas bênçãos estão a nosso dispor. E pensamos, se Deus aparecesse para mim como apareceu a Salomão e fizesse a mesma proposta, eu teria uma resposta boa para dar para ele. Há muitas coisas que eu gostaria de ter. E eu pergunto, será que nós conhecemos a verdade que vai no nosso íntimo? Mas por que será que Deus apareceu a Salomão? Por que será que Deus respondeu a Jabes? E por que Ele não faz essa mesma proposta para mim hoje? Por que Ele não aparece para mim hoje e faz a mesma proposta? Então, paz, meus queridos irmãos, Deus já apareceu para nós hoje e fez a mesma proposta. Literalmente. Abram a Bíblia de vocês, por bondade agora, em Mateus 7:7.
Que verdade simples, que verdade absoluta. Jesus falando para nós hoje em 2013 a mesma coisa que ele falou a Salomão. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. É o mesmo Deus. E é a mesma situação. Meu querido, pede que vai ser dado. É Deus quem está falando. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai. E o que vai acontecer? E você vai achar. E vós achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Essa é uma certeza bíblica. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta vai se abrir com certeza. E por que é que nós choramos tanto pelos cantos? Por que é que muitas vezes com verdades tão profundas quanto essa, parece que a nossa vida não recebe todas essas bênçãos e nós lamentamos tanto? Pedir o quê? O que eu posso pedir? Muitas vezes os nossos pedidos mais reais se encontram nas coisas mais simples e mais elementares da nossa vida. Vocês conhecem muito bem a história de Ana, uma mulher casada com um senhor chamado Eucana. Mas na época em que Ana viveu, a mãe de Samuel, naquela época, os maridos tinham mais de uma esposa, e ela tinha uma esposa que não era só, ela tinha uma colega, uma outra, que não era só uma colega, era uma inimiga sua. Essa pessoa que se chamava Penina, ridicularizava Ana, porque Ana não tinha filhos. Percebam, uma mulher naquela época, em que se valorizava tremendamente a família e o número de filhos, ela não tinha filhos, ela se sentia uma mulher limitada. Sentia-se uma mulher sem muitas condições, sem voz ativa, e ela chorava copiosamente. Toda vez que seu marido descia a Jerusalém para sacrificar nas festas, ela chorava e o marido dizia: mas eu estou servindo você, eu sirvo por muito mais de 10 filhos, eu amo você. Mas isso não era suficiente para Ana. E o que Ana desejava, o coração de Ana clamava por um filho. Ela era uma mulher e não tinha filhos. Ela não queria coisas sobrenaturais. Ela não queria coisas além da imaginação. Ela não estava fazendo pedidos mirabolantes. Ela só queria um filho. Ela era estéril. E ela vai ao templo, e ela rasga o seu coração, e ela chora, ela se debruça, e ela começa a conversar com Deus de tal forma que só os seus lábios mexiam. E Eli, imagina um sacerdote gordo, sentado perto de uma coluna, observando a nave do templo. Observa aquela mulher e percebe os seus lábios se movendo e não saindo som algum. Ele se aproxima dela e fala: retira de ti o teu vinho. Não se apresente nesse templo bêbada. E ela disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada. Eu sou uma mulher repleta de problemas. E os meus problemas se resumem, sabe a quê? Os meus problemas se resumem à minha esterilidade. Eu não tenho filhos. E ela abriu o seu coração, contou a Samuel o seu problema. E Samuel, olhando para ela, disse o seguinte: Ana, perdão. Aí, eu vi que a igreja começou a murmurar uma coisinha, falei: alguma coisa está errada aqui. Eli, olhando para ela, falou aquilo que vocês ouviram. E ela disse: eu sou uma mulher atribulada. Eli, meu coração está vazio. Sou uma mulher com potencial para ser mãe, no entanto sou estéril. Eu só quero um filho. Por quê? Na minha velhice eu preciso de alguém do meu lado. Eu preciso dar continuidade à minha família, ao meu nome, ao meu sangue. Eu preciso dessa honra de ter alguém que eu possa chamar de meu filho e que esteja ao meu lado. E Eli olha para ela e diz:
o Senhor te ouça. Vai para a tua casa. E o que me impressiona é que no capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, no versículo 16 disse, no finalzinho diz o seguinte, assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que coisa interessante. Ela não havia ainda tido seu filho, ela não havia ainda realizado o seu sonho, ela simplesmente havia feito uma oração e sai agora feliz, sai em paz. Como pode? Antes de receber a bênção pedida, ela já vai em paz. Essa segurança que a oração traz ultrapassa os limites da nossa compreensão. E ela foi para casa. E não passou muito tempo, e ela teve um filho. Eli, não, estou brincando, Samuel. E ela teve um filho, Samuel. Agora, há uma coisa nessa história que eu não entendo. Ela queria um filho. Quando ela recebeu o filho, e seu marido desceu a Jerusalém para adorar, ela disse, eu não vou, até que ele desmame. E quando o menino desmamou, ela pegou o desejo do seu coração, ela pegou o motivo da sua oração, levou ao templo e disse, aqui está Samuel, eu o devolvo para Deus. E volta para casa sem filho? Eu não entendo. A conclusão que eu chego é que Ana não queria um filho. Ana não queria uma resposta à sua oração simplesmente. Ana queria plenitude, queria compreensão, queria colocar a sua mente na mente de Deus e buscar essa comunhão maravilhosa que Deus promete àqueles que vão a Ele com alma rasgada. Era isso que Ana queria. E quando Deus olhou para Ana e disse, você queria tanto um filho e você me devolveu, e você está sem, eu vou lhe dar mais 5 filhos. E Ana teve mais 5 filhos. É assim que Deus trabalha. Quando você recebe porque você quer devolver, quando você recebe porque você tem uma missão, quando você recebe porque Deus pede, e Deus promete, e Deus dá, e você está disposto a devolver para Deus, aí você alcança a plenitude. Aí a sua oração, além de atendida, é atendida com abundância de pedidos de bens, porque Deus conhece que, em primeiro lugar, você colocou a plenitude de alma, plenitude de espírito, compreensão da mente de Deus e um verdadeiro relacionamento entre Deus e você. Deus abre as portas do céu, mas você tem que ter essa compreensão de forma muito clara. E nós lemos, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E a nossa vida continua num problema. E o que será que acontece? O que será que acontece? Que mesmo sabedores dessas coisas, a nossa vida continua com um problema. E eu gostaria de, mais uma vez, pedir que agora vocês abrissem a Bíblia de vocês, no livro de Tiago, capítulo 4. Será que Deus, na sua misericórdia, não tem uma explicação para os seus filhos que pedem, que obedecem ao mandado de Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos-á, que esperam na promessa? E no finalzinho do versículo 2 desse livro de Tiago 4, está escrito o seguinte, nada tendes, porque não pedis. Veja, Tiago dizendo, vocês não têm coisa alguma por um motivo simples, é que vocês não pedem. Se vocês pedissem, vocês teriam, e você diz, e você retruca, e você olha para Deus e diz, mas eu peço. Será que não há algum local na Bíblia para aquele que pede e não recebe? Ah, basta você continuar lendo. No versículo 3 está escrito o seguinte, você pede e não recebe, porque você pede mal. O problema da igreja que chora muitas vezes nos cantos, o problema da igreja que pede e não recebe, o problema daquele fiel que se entrega a Deus e as coisas não acontecem, é que ele pede, segundo Tiago, ele pede mal. E nós nos voltamos para a Bíblia novamente e em oração dizemos para Deus, mas Deus, por bondade o Senhor pode me explicar o que é pedir mal e o que é pedir bem?
Se houvesse na Bíblia uma explicação para isso, quem sabe eu poderia colocar as minhas coisas em ordem, as minhas prioridades no lugar certo. Diga-me, há algum local na Bíblia que diz o que é pedir mal e o que é pedir bem? Sim, basta continuar lendo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes, para gastardes no vosso próprio deleite, nos vossos próprios prazeres. Opa, está começando a surgir uma coerência entre as histórias do Velho Testamento e a nossa história no nosso mundo hoje. Quando nós não recebemos muitas vezes porque não pedimos, mas quando pedimos e não recebemos é porque pedimos mal. E pedir mal é gastar, é pedir para de alguma forma gastar nos nossos próprios deleites, nos nossos próprios interesses. Que coisa interessante. Volto a Isaías 58, diz: no dia em que jejuais, no versículo 4, estou lendo, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ah, vocês jejuam e nada acontece. E vocês vêm clamar a mim, que vocês seguem os meus princípios, que vocês seguem aquilo que eu peço, que vocês fazem aquilo que eu mando, que vocês estão jejuando e orando e nada acontece. Sabe o que acontece? Sabe o que está acontecendo? É que no dia que você jejua, no dia que você ora, você está cuidando do seu próprio interesse. Muitas vezes sem que você mesmo saiba. Não confie na sua sinceridade, por favor. Porque o nosso coração é enganoso, como diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos nem o nosso próprio coração. Há coisas que nós pedimos pensando que é para bem, só Deus sabe que elas não são necessariamente para o nosso bem. Que nós usamos estratégias porque os deleites, os prazeres estão realmente nos perseguindo. Mas a Bíblia, na sua coerência, ela não nos deixa só. Ela não nos deixa pensativo. Ela não nos deixa sem uma resposta. Será que existe na Bíblia um versículo que diga que eu posso pedir e realmente receber aquilo que pedi? Existe, claro, de uma forma clara. Isso se encontra no livro de Salmos, no Salmo 37. Salmo 37, vamos lá. Obrigado, Jader. Obrigado. Salmo 37 e versículo 4. Vou ler numa outra versão. No Salmo 37, 4 diz o seguinte: nós lemos em Tiago que pedir mal é pedir para gastar nos próprios deleites. Agora o Salmo 37, 4 diz o seguinte: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele vai conceder todos os desejos do teu coração. Há uma outra versão que diz: alegra-te, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você não procurar o deleite em Deus, o prazer em Deus, mas que sociedade é essa nossa, que fala tanto em prazer, fala tanto em deleite, fala tanto em conforto? E quantas vezes nós pensamos estar debaixo da orientação divina de nos deleitar em Deus e no fundo estamos procurando o nosso próprio deleite. Há alguma confusão aqui, nós precisamos saber o que significa deleitar-se em Deus. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Aqui está o segredo. Se você priorizar Deus, se você se deleitar em Deus, se você buscar Deus pelo prazer de ter Deus em sua vida, Ele vai conceder o que você deseja. Simplesmente será cumprido da maneira como você quiser. O que está escrito em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, e vai ser dado quando você se deleitar no Senhor. Deus não pode abençoar um ser humano que não coloca o deleite nele. Deus não pode conceder bênçãos. Nós pensamos que porque Deus é Deus, Ele concede bênçãos. E bênçãos para nós é receber. Receber coisas. Muitas vezes Deus abençoa dando. Há outras vezes que Deus abençoa tirando. Porque Deus não está interessado só no nosso prazer nessa terra. Deus está interessado que nós possamos atingir e chegar nos céus.
E muitas vezes a melhor maneira dele nos abençoar é tirar algumas coisas. Uma pessoa, por exemplo, tem um barco que vai daqui até esse vaso de flores. Uns 3 metros, uns 10 pés. E ele rema para fazer o trabalho de Deus, provavelmente. Rema rio acima. E ele chega um dia cansado, gastando tanto tempo com seu remo, subindo o rio, tanta energia que ele provavelmente já não tenha mais. Ele ora a Deus com toda a força que ele tem e diz: Deus, por bondade, me abençoa. Eu tenho um barquinho, eu queria um motor para o meu barco. Por favor, me dá um motor de 500 cavalos. Motor de 500 cavalos do tamanho de um Fusca. Deus diz: jamais vou te dar essa bênção. Se eu te der essa bênção, você vai afundar o barco. Sabe de uma coisa, meu querido? Aumenta o tamanho do barco. Aprenda a amar. Aprenda a conhecer, ter plenitude com Deus. E Ele vai dar toda a bênção que você precisa. É como uma criança de 14 anos chega para o seu pai e fala: papai, você me ama? É claro que eu amo você. Então me empresta a chave do carro. E o pai vai dizer: não, meu filho. Eu não vou emprestar a chave do carro justamente porque te amo. Porque eu amo você. Eu amo de tal forma que eu quero proteger você. Vou proteger você e vou proteger os seus amigos e todas as pessoas que passarem na sua frente. Por amor. Meu filho, cresça. Aprenda a dirigir. Tire sua carteira de motorista. E aí, eu vou lhe dar a chave do carro e ainda vou pôr gasolina para você. Você não é mais uma ameaça, você vai se tornar uma bênção. Há bênçãos que eu não posso dar para você antes do tempo. Quantas vezes nós não entendemos esse processo de buscar a plenitude, de crescer no amadurecimento, de conhecer a Deus, de sentir prazer em Deus. E lamentamos pelos cantos porque Deus não pode nos abençoar. Nossos caminhos são sempre questionáveis, mesmo tendo boas intenções. Jesus havia terminado de alimentar os 5.000. Quando Jesus alimentou aquela multidão, os olhos do povo se arregalaram, inclusive os olhos dos discípulos. Jesus multiplica pães, cura os enfermos. Ah, se ele fosse o rei, ele poderia numa guerra alimentar os soldados? Nós poderíamos dominar esta terra, nos ver livres dos romanos? Esse homem tem que ser rei. E as pessoas pensavam assim. E os discípulos também pensavam assim. E eles diziam: até quando Jesus vai ficar vivendo nessa extrema humildade? Nós temos que fazer alguma coisa por ele. Quando Jesus percebeu que a multidão, inclusive os seus discípulos, estavam querendo coroá-lo rei, ele chegou para os seus discípulos e disse: rapazes, subam nesse barco, atravessem o lago e vão já. Não esperem. Nunca Jesus deu uma ordem tão firme, tão determinada: entrem no barco e atravessem o lago. E eles entraram sem compreender muita coisa e murmurando. Como pode? Até onde Jesus vai levar essa situação de não entender a sua responsabilidade de poder fazer alguma coisa por este povo? E quando Jesus mandou-os para o mar, mandou-os para aquele grande lago, Jesus subiu o monte para orar. Meus queridos, meus alunos, quando alguém quiser colocar você num pedestal, quiser transformá-lo em rei, quiser dar mais do que aquilo que você sabe que é necessário, quiser dar mais valor para você, suba um monte e ore. Converse com o Pai. Quando alguém quiser fazer de você um rei, suba um monte. Converse com o Pai. Talvez esse seja um momento crucial da sua vida. Jesus dispensou a multidão, colocou os discípulos no barco e foi orar. E os discípulos foram para o barco. E na 4ª vigília da manhã, não foi na primeira, Jesus observando, Soroite fala que Jesus estava observando da praia o sacrifício dos discípulos, remando, e veio uma tempestade.
E eles agora remando. Por 3 vigílias, remando. Provavelmente 6 horas. Remando. Desesperados. Não entendendo a missão de Jesus. Com seus olhos voltados para o próprio estômago. Multiplica pães. Poderia ser o rei. Vamos coroar o rei. Não é simplesmente porque Jesus pode nos libertar de Roma. É porque se ele for rei, pensava Judas, eu serei o ministro das finanças. Não era só por amor à causa de Jesus. Havia coisas escondidas no seu coração. E na 4ª vigília, Jesus caminha sobre o mar. E tem aquela história que todos nós conhecemos. Mas o princípio dessa história, que Jesus aparece e eles se amedrontam. Tem a história de Pedro que vai caminhar sobre as águas. Volta humilhado para o barco. Mas há um princípio nessa história. Jesus acalmou a tempestade, foi em auxílio dos discípulos por um motivo muito simples. O que é deleitar-se no Senhor? O motivo é que, a despeito do erro deles, a despeito do murmúrio deles, e das lições que Jesus estava aplicando para tirarem o olho do estômago e colocarem o olho na alma, eles estavam onde Jesus havia pedido para eles estarem. Não pensem que Jesus vai resolver os seus problemas e atender as suas orações se você primeiramente não estiver no círculo da sua vontade. Primeiro você tem que fazer a vontade de Deus, estar onde quer que você esteja, fazer o que Ele quer que você faça, e aí Ele vem em seu auxílio. É óbvio, é claro que eu não acredito na história de que quando uma pessoa vai a um local ruim, os anjos ficam do lado de fora esperando. Não ficam esperando. Os anjos entram naquele local fétido, impuro, e eles ficam tentando fazer você entender que aquilo não é local para você. Mas vai levar muito tempo para você entender qual é o círculo da vontade de Deus. Porque quando Jesus vem e as tempestades vêm para mostrar para você que é mais importante colocar os olhos na alma do que no estômago, Jesus vem e ensina para você e acalma a tempestade da sua vida num segundo. Mas por que você está onde Deus mandou você estar? Você não pode ficar solicitando bênçãos de Deus e que Ele resolva os seus problemas se você não se deleita no prazer dEle. E estar onde Deus quer que nós estejamos é agregar significado à nossa vinda à igreja, agregar significado à leitura da Bíblia, agregar significado à oração, é rasgar o nosso coração, não é simplesmente fazer promessas. Deus, eu prometo que isso é com muita sinceridade. Quem sou eu para ser sincero perante Deus? Mas Deus quer ler na minha vida aquilo que eu posso fazer. E eu encerro dizendo algumas coisas que nós podemos fazer. Algumas coisas que para Deus é mensurável. E não nossas promessas vazias de cumprimento da sua vontade e de busca de deleite na sua pessoa. E eu encerro com o mesmo livro que eu comecei. Agora sim, se vocês quiserem acompanhar, vamos para o livro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58 tem uma forma de redação que eu acho maravilhosa. Uma forma de argumentação que eu acho fantástica. O povo apresenta seus questionamentos e Deus usa o se, então. Se, então. E aqui há vários se, então. E eu começo lendo uma parte do versículo 3, que o povo estava reclamando para Deus. Por que é que nós jejuamos, nós oramos, nós ouvimos, nós atendemos, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Por que é que nós afligimos a nossa alma, nós vimos a igreja, estudamos a lição, devolvemos os dízimos, e nada acontece, tu não levas em conta o que é que está havendo a Deus.
E Deus não diz, não, eu quero que você se esforce, mas seja sincero mesmo. Olha, fale 2, 3, 5 vezes. Olha, Deus, é de verdade mesmo que eu estou pedindo isso, porque é para a sua causa. O que é a nossa verdade? O que é a nossa sinceridade? Se não trapos de imundície. Mas aqui diz agora, no versículo 6, vocês jejuam, vocês oram. Diz assim, porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês deixem a impiedade, parem de ser ímpios por bondade. Tirem o pecado da sua vida. Desfaçam as ataduras da servidão. Sejam bons, não se aproveitem de ninguém. Olhem para as pessoas como uma pessoa semelhante a você, carente do seu carinho. O versículo 7. Porventura não é também que você reparte o teu pão com o faminto? Isso é deleitar-se no Senhor. Você buscar prazer, você buscar compreensão, você buscar amor, sendo bom para com os pobres, sendo bom para com os famintos. Que você recolha em casa os pobres desabrigados, e se você vir o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Isso para mim é o verdadeiro jejum, é a verdadeira oração. Isso para mim é deleitar-se. Sabe? E tem mais, vamos para o versículo 10. Se você abrir a sua alma faminto, e se você fartar a alma aflita, então a sua luz nascerá nas trevas, e a sua escuridão vai ser como o meio-dia. Vejam, para você ter o progresso e o sucesso espiritual, não é só questões acadêmicas. Você tem que abrir a alma faminto e fartar a alma aflita, então a sua luz vai nascer nas trevas. Se é isso que você quer, se é o sucesso que você veio buscar. E agora vem o ápice. Vem o auge do deleitar-se no Senhor. E esse auge está no versículo 13 e 14. Diz o seguinte, se você desviar o pé de profanar o sábado, eu não disse para que você tenha apenas que vir à igreja. Não, eu disse, se você desviar o seu pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se você chamar o sábado deleitoso, se você encontrar prazer naquilo que eu preparei para você, e chamar o sábado de santo dia do Senhor, digno de honra, e se você honrar não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a sua vontade, nem falando palavras inúteis, palavras vãs, então, eu quero que vocês leiam as próximas palavras com isso. Então, te deleitarás no Senhor. O Senhor atende a todas as orações. Deleita-te no Senhor. E Ele vai atender todos os desejos do seu coração, do teu coração. Deleita-te nele. É simples assim. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei subir às alturas mais inimagináveis. Você veio buscar sucesso? Você vai encontrar sucesso, o meu sucesso, porque você aprendeu a se deleitar em mim. Vou te levar para os altos da terra, vou te sustentar com a herança que prometi a seus pais, aos heróis, com a herança de teu pai Jacó. Sabem por quê? E agora eu fecho com o mesmo Deus que falou a Jabes, a Ana, falou aos discípulos, porque a boca do Senhor o disse. E há alguém nesse mundo que vai duvidar daquilo que saiu da boca de Deus? Está ao nosso alcance. Que Deus nos abençoe. Que possamos encontrar o deleite nele. E aí sim, todos, absolutamente todos, os desejos do nosso coração serão atendidos. Aí sim, o Senhor vai ser o seu pastor. E realmente nada. E quando Ele diz nada, é nada. Nada vai faltar para você. Que Deus abençoe. Que tenhamos um ano maravilhoso juntos. Que possamos crescer na graça, crescer no amor, sermos fiéis a cada dia e louvarmos o nome de Jesus. Por quê? Porque a misericórdia dele dura para sempre. Amém.